Olá, hoje estamos aqui com mais um episódio no nosso Pod Prana, sempre com pessoas especiais, mas hoje eu estou com a Bea, querida, amada, obrigada pelo teu sim. A Bea é psicóloga e a gente vai conversar um pouquinho sobre a ciclicidade, mas eu queria falar antes disso que eu sempre compartilho com você, que existe um espaço onde a gente pode tocar, pontos difíceis que é normalmente o que a psicologia faz, né, dentro disso, mas pode ser amoroso, né. Então, qualquer assunto porque daí eu falei para Bea para ela escolher o que que ela queria falar, né, independente do assunto, porque ela tem muita sabedoria, mas qualquer assunto que a gente entre, que a gente aborde, e qualquer coisa que a gente faça, né, nesse movimento da vida, nos encontros e nos desencontros, que eles sejam sempre repletos de amor. Então, hoje eu trago a Bea, estou muito feliz porque sempre o nosso encontro é muito amoroso. E ela acompanhou de uma certa forma toda a construção, né, no início de ano, quando a gente começou, quando eu comecei com a ideia, quando eu fui, eh, pensando nas possibilidades e sempre foi uma vontade nossa, né, desse encontro. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Bê. E nós vamos falar sobre ciclicidade, né, sobre aquilo que nasce, aquilo que se transforma, aquilo que encontra finitude, nas pequenas coisas, nas grandes coisas da vida, na natureza, dentro e fora. E é isso. Gratidão enorme de estar aqui, Dani, né, da gente poder compartilhar aqui desse espaço juntas, né, essa troca. De fato é uma alegria, né, porque acompanhar todo o movimento e agora chegar o dia da gente estar Chegou aqui, no né, nosso encontro. partilhando e, eh, assim, vinha para cá com o coração, assim, cheio de alegria mesmo, de poder fazer, né, parte desse teu projeto tão bonito, de poder estar aqui compartilhando um pouquinho, trocando as Uhum. coisas da vida. E vinha pensando, só podia ser a Dani mesmo, né, pra topar. Ai, falar desse assunto, né, que a gente vai, claro, de uma maneira muito amorosa, né, mas falar dos ciclos é falar também do que se encerra, daquilo Uhum. que começa, mas falar do que se encerra, né. Então normalmente as pessoas não gostam de falar desse tema, né, Uhum. mas eu acho ele cada vez mais importante. Então, assim, muita gratidão de poder estar aqui, pelo teu convite, né, por essa oportunidade de trocar, assim, dessa maneira amorosa, né, a gente poder falar dos ciclos, dos movimentos, das transformações que acontecem na vida, né, e falar, daquilo que às vezes a gente não gosta muito, né, Uhum. Não porque consegue nem olhar, é né. isso, porque para falar dos ciclos a gente tem que falar, né, da tal da morte, né. Daquilo que se encerra, porque a morte ela é muito simbólica, né, e poder trazer esse simbolismo da morte e a gente compreender, eu gosto muito tudo que eu faço, que eu falo, eu acho importante contextualizar, né, Uhum. importante a gente trazer para a experiência e a gente poder observar como que isso se dá, né, por que que é tão difícil falar da morte, né, por que que é tão difícil olhar para os ciclos, tudo é cíclico, né, É. na natureza, se a gente o princípio que sustenta a vida, né, então se a gente vai olhar inclusive para as sabedorias, né, místicas, a gente tem, né, as trindades, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, Brahma, Vishnu, Shiva, né, Brahma, enfim, Shiva, Shakti, Ganesha, essa trindade, isso que é cíclico, Uhum. né, então e que também é uma representação, né, vida, morte e renascimento. E quando a gente vai falar desse ciclo vida, morte, renascimento que acontece nas pequenas coisas, assim como acontecem nas grandes coisas, né. É. Nos pequenos movimentos da natureza e na nossa psique também, e na vida o tempo inteiro acontecendo. Para que algo novo surja, algo precisa, né, Morrer, partir. partir. É. E as transformações elas também acontecem a partir dessa ciclicidade, né. Então o que é que há, de tão difícil, né, de falar sobre a morte? E eu acho curioso porque
Eu sou muito conversadeira, né, Dani. Gosto de uma Acho prosa. ótimo. E às vezes eu gosto de fazer algumas pequenas provocações, assim, justamente para ver as reações, isso que nos encanta tanto na diferença, né, Hum. no outro, no que o outro expressa, em como o outro vê, Ver o porque mundo, né. isso, quando a gente está aberto, né, Dani, para conversar e para trocar e para observar, sem tanto julgamento, com o coração aberto mesmo, de uma maneira amorosa, a gente consegue perceber várias formas de se expressar, né. Então, dentro dessa perspectiva, eu gosto muito de às vezes de uma maneira um pouco provocativa, mas amorosamente, de questionar, de falar, né, sobre o fim das coisas, sobre a morte, enfim. E as pessoas normalmente têm uma resistência e uma dificuldade, né, sempre: "Não, não, esse tema não, não, ah, não, não". Não quero nem pensar nisso. E também não só em relação à morte, mas também muito em relação às mudanças, às transformações. Se passa por um lugar, e que vem do medo daquilo que não conhece, do que vem depois, na Uhum, nas os movimentos da vida, né, eu quero dizer, porque tem o medo daquilo que eu não sei o que vai ser, uhum. e o apego também, né, porque aquilo aqui eu conheço, aqui eu tô segura, e acaba que vai juntando uma coisa na outra e não, se desprende do que já poderia ter ido, né. Então Uhum. tem esse movimento também, né, Bea? Né, dos apegos, né, e da gente ficar com uma É. necessidade de repetir aquilo que a gente já conhece, aquilo que está confortável e às vezes, diante do sofrimento mesmo. Necessidade de segurança, né. Exatamente. E é interessante a gente pensar, porque às vezes, tal qual a natureza, aquilo que é fluido, né, é o natural. Uhum. Né, tudo tem um fluxo, o É. equilíbrio, né, a harmonia, elas vêm de um fluxo. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma enfermidade, né, ou psíquica ou física, existe algo Que está hum, interrompido. existe algo que não está fluindo, Uhum. né. Então, falar dos ciclos também é falar de como a gente retoma essa fluidez na vida, né, Uhum. essa fluidez para lidar com as nossas emoções, a fluidez para lidar com os nossos pensamentos, a fluidez para lidar com a vida, né. Então, muitas vezes a gente encontra espaços de muita angústia ou de muita ansiedade, e a gente está vendo, né, Dani, a gente está vendo, né, você ir com a yoga, que é um exercício, né, maravilhoso, é uma ferramenta de cura, né, para a mente, para o Uhum. corpo, para as emoções, né. Quantas pessoas têm relatado, né, quadros de ansiedade, quadros de depressão, a gente tem estatísticas, né. É, Então, estatísticas de nos próximos anos, 90% da população mundial está fazendo uso de antidepressivos e ansiolíticos, é que é uma alarmante, né. para mim é uma coisa que é um dado que sempre me assustou desde que eu toquei essa informação, e aí na própria prática clínica, né, a gente vê isso acontecendo e nos ambientes, assim, como que as pessoas estão adoecendo psiquicamente, né, e como tá difícil lidar com a realidade, não é. E aí quando a gente vai contextualizar, a gente vê um modelo muito enrijecido, né, um modelo muito, ah, taxativo e muito baseado em certo e errado, né. Uhum. Então o que que isso tem a ver com os ciclos e o que que isso tem a ver com a morte, né. Quando a gente, acredita que tem um jeito certo de fazer, né, e a gente fica muito escravo, desse sistema e disso que nos demanda uma perfeição, né. Então, se existe uma demanda por perfeição, existe um jeito certo. Hum. E se existe um jeito certo, tudo aquilo que não é certo, né, naturalmente eu vou colocar para o errado. Mas no meio disso tem muita coisa, né, Dani, que aí a gente entra nos ciclos, né. Então viver, morrer e renascer é encontrar esse fluxo e é encontrar uma possibilidade também de lidar com essas demandas. Muitas vezes a gente, para lidar com algumas demandas, né, a gente precisa abrir mão daquilo que é a nossa própria natureza, daquilo que pulsa na gente, daquilo que, né, que é de verdade a minha autenticidade, que é como eu me sinto, né, que é como eu vejo a vida, que é aquilo que eu, né, desejaria nesse momento também fazer, né. Uhum. E aí a gente pode ver inclusive, o ócio, o descanso,
como eles na nossa sociedade hoje eles são taxados de uma maneira pejorativa, né, de uma maneira negativa. Tem teóricos inclusive que sugerem, né, antigamente os conteúdos reprimidos tinham a ver com a sexualidade, Uhum. hoje muitos teóricos, colocam, sugerem que o novo conteúdo reprimido, por exemplo, é o ócio, né. Olha só. Então, né, Então não pode parar de fazer alguma co tem que produzir tem alta performance, né. o tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro a gente tem que estar entregando, a gente tem que estar, né, atendendo as demandas, a gente Uhum. precisa performar, a gente tem que alcançar uma perfeição, e a gente vai vendo isso também no físico, Hum. né, principalmente a gente que mora aqui no litoral, como já passou, né, do natural e do saudável, né, essa necessidade das pessoas, né, de lidar com o próprio corpo com uma perfeição que muitas vezes é inatingível, né. Por Uhum. exemplo, nós mulheres sabemos que a gente tem um ventre, né, Uhum. então mas, facilmente o ventre precisa ser virar uma barriga tanquinho, né. Então a gente tá falando de uma coisa mais, digamos assim, mais fútil, mas Mas que que é o reflexo de tudo que vivemos, né. e as pessoas cada vez nesse fluxo elas estão cada vez mais parecidas, né, Dani. Isso é uma coisa que também me chama muito atenção, como as pessoas visualmente estão cada vez mais parecidas, É verdade, a né. ponto da gente olhar e pensar: "Mas essa é essa ou é aquela?" Porque realmente estão parecidas, né. É. Então é um padrão, É. né, um modelo de beleza que inclusive, se a gente for parar para pensar, também ignora, né, bem etarista, né. Então, Uhum. ignora, né, o envelhecimento. Sim, a gente pode envelhecer muito bem, com saúde, isso não é uma crítica, né, é uma possibilidade da gente ampliar o nosso olhar e olhar para a realidade, né, olhar para o real. Que é justamente que a gente envelhece, né, que a gente falha, que a gente falta, que a gente se equivoca, E né. é insuportável olhar para isso, né, na verdade é um reflexo daquilo que realmente não damos conta enquanto, né, civilização, né. A gente não consegue olhar, é insuportável. É insuportável. E é justamente porque é misterioso, né. É. É. Eu até agora recentemente fui no show da Marisa Monte, e estava me peguei naquela música, que tem um professor meu que inclusive teorizou um pouco sobre ela no livro dele, o Marcos Miller, eh né, só tem mistério, não tem segredo, né. É só mistério, não tem segredo, né. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é misterioso, né. E o misterioso é o princípio do feminino, né, o feminino é esse mistério. Então se a gente vai contextualizar, a gente sabe disso, né, Dani, que a gente vive numa sociedade extremamente masculinizada, né. Não vou trazer um tema aí de discussão, e não estou aqui para polemizar, Uhum. né, mas a gente sabe que a gente vive um padrão muito masculinizado social, né, e a questão do perfeccionismo, da necessidade de atender as demandas, de entregar, São de sempre atributos do do masculino, né. masculino. Né. Exatamente, a ação, né, esse movimento mais para fora, né, É. de atividade que é maravilhoso, né, que é solar, Sim, mas é linear. sim. Né, então o masculino é isso que é linear como o sol, né. Uhum. Então e se a gente vai pensar no feminino, que é, né, lunar, é cíclico, pra começar com os nossos corpos, né. É. Então, com a nossa fisiologia. Então a gente tem uma ciclicidade hormonal, né, não tem como nós mulheres permanecermos da mesma forma num mês, né, na mesma forma, hormonal e nem na mesma forma de humor, De e humor, de nem produtividade, de disposição, de tudo, né. nós somos É. cíclicas. Então se a gente for parar para pensar no nosso modelo hoje social, nas demandas sociais, então a gente vive uma realidade muito masculina, Uhum. né, e uma demanda muito masculina. E aí se a gente vai pensar, né, contextualizando, o que que acontece, com o feminino? Que é essa entrega, né, que é o mistério, e para a gente retomar o ponto, né, vida, morte e renascimento dos ciclos, né, a gente poderia compreender assim, né, a associação com o feminino é esse lugar do mistério,
da morte, do equívoco, da falta, da Hum. falha, tudo isso a gente poderia simbolicamente associar, né. Inclusive porque esse espaço da falta, eu vou beber água, né, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né, porque me falta, né. Aham. Então o movimento que eu faço para ir de encontro à água, à sede, né, me falta água, então eu me movo para ir. E eu compreendo, eu sinto, me permito sentir que estou com sede e olho para isso, né. E É um casamento, né, o feminino e o masculino, daí da ação vem a energia do masculino, que a gente tá mais familiarizada, né. é isso, é uma dança, É a dança. né, a dança, então, eh eh diante, né, dessa dança, desse feminino que acolhe, né, desse feminino que se também que descansa, desse feminino que é misterioso, né, muitas vezes o masculino, tenta sobrepujar, né, Uhum. então nos comunicando e sempre pulsando como se fosse uma necessidade, né, de que a gente sempre esteja ativo, sempre linear, sempre entregando, sempre em busca de uma perfeição, de um resultado, né, e o que acaba acontecendo é que a gente não lida com A falta. isso, a gente não lida com o mistério, Uhum. né, isso que dá um frio na barriga, né, de não saber como vai ser, Uhum. né, e de não poder falhar, de não poder se equivocar e não poder faltar, né, nada pode faltar, mas se nada pode faltar, também não me ponho a desejar, ou seja, é uma dança, é cíclico, né, então quando a gente compreende minimamente e passa a se questionar acerca do mistério, né, e da morte, é uma forma, né, Dani, da gente ressignificar a vida, É, com né. certeza. Porque, o que mais acontece hoje com isso que a gente está vendo, com essa busca pelo perfeccionismo, como a gente Uhum. estava falando anteriormente, e as pessoas todas iguais, né, buscando por uma normose, né, uma normalização, então abrindo mão da sua própria autenticidade, daquilo que vibra, né, dentro de si, de como eu me comunico, por medo de falhar, por medo de errar, por medo de se equivocar, por medo de não ser aceito, né. Então a gente está abrindo mão cada vez mais daquilo que é genuíno nosso, Do autêntico. em busca de um resultado, de uma ação, de uma entrega, de uma demanda, né. E aí é importante contextualizar, então se a gente vive numa sociedade extremamente, masculina nesse sentido, com uma demanda muito linear, né, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de lidar com aquilo que é misterioso, né, com aquilo que falta. Mas é isso que repõe no ciclo da vida, é isso que coloca a gente a fluir na vida, essa possibilidade de nos movermos, né, e de acolhermos em nós também aquilo que é não segredo, mas que é mistério, Uhum. né. E de uma certa forma foi sempre um movimento, porque hoje em dia, claro, a gente, pra conseguir dar conta da necessidade de ficar, de atender a demanda, né, foram desenvolvendo técnicas, né, que hoje em dia a gente vê muito gritante, mas antigamente também, né, existia. Questão de todo mundo usa o mesmo tênis, todo mundo quer a mesma são questões da agora a moda é isso, agora todo mundo tá desse jeito, então são questões realmente que a gente vive já não é de agora e é de muito, muito tempo, né. E mas essa questão do sair desse estágio de criança e olhar mais profundamente para isso. Acho que é disso que se trata, né, B? É isso, é poder amadurecer, É, né. E como é que a gente amadurece, né? Se a gente não se põe a ciclar, porque pois é. amadurecimento também é, né. Se a gente for pensar em amadurecimento, então amadurecimento também é uma espécie de envelhecimento, né, Aham. que é adquirir aquela sabedoria das coisas que eu fui vivendo, fui experimentando, fui Sim, testando, não funcionou, natural, é. funcionou, né, e eu insisto, é natural. Agora é quando a gente interrompe esse ciclo e quer sempre entregar de uma mesma forma, quer sempre permanecer de um mesmo jeito, Uhum, quer sempre evitar o encontro, né, com aquilo que às vezes nos angustia ou com aquilo que nos convida a refletir, né, a uhum. pedir ajuda, né, nos convida a olhar para as nossas faltas, para as nossas ausências também, né, como uma autocrítica mesmo, isso vai interrompendo esse fluxo do amadurecimento,
né. E amadurecer é também, né, é poder se propor a olhar para isso mesmo em si, e aí naturalmente eu consigo também olhar para isso no outro, né. Então quando eu consigo lidar com o mistério que envolve a minha vida, né, eu também consigo fazer isso pelo outro. E o que a gente vê acontecendo é justamente o contrário, como eu não posso falhar em absolutamente nada, o outro também não pode falhar em absolutamente nada, né, e aí os confrontos acontecem. Então esse movimento de retomar, né, a ciclicidade, de poder olhar para os processos, de poder olhar, né, para a beleza da vida, para essa dança, para o natural, para aquilo que está sempre se diferenciando. Eu gosto muito de falar sobre o equilíbrio dinâmico das espécies, né, Hum, ela se dá por diferenciação, hum, né. Então quando a gente olha para isso que é diferente, porque o diferente também inclui às vezes a falha, hum, né, existe uma uhum. pequena falha aqui, uma pequena falha Talvez ali, dê certo, talvez não, né. então, e essa disposição, né, Dani, de tentar, de testar, né, de lidar com aquilo que eu também não conheço, porque daí eu também não deixo o novo entrar na minha vida, É. né, eu também não me disponho a lidar com aquilo que eu ainda não conheço, que eu não vejo, que eu não sei como é, né, então quando a gente também está disposta a deixar o velho partir, né, a morrer, para poder renascer e para poder viver coisas novas, também é um enfrentamento, né, e que faz parte desse ciclo da vida, que faz parte dessa continuidade, né, e quando a gente não vai, lidando com isso, aí acontecem os adoecimentos, né, porque o fluxo Uhum, fica interrompido, uhum. né, e aí a gente não consegue dar esse passo, né, na direção de poder aprender a viver. Porque, Dani, vamos pensar aqui juntas, né, se a gente, vive de uma maneira como se a gente nunca fosse morrer, né, retomando o tema, é como se a gente vivesse uma ilusão, É. né. Então, ok, eu não toco nesse tema porque ele me incomoda, eu não toco nesse tema porque ele é misterioso, porque me causa, né, uma ansiedade ou uma angústia, pensar nisso que eu desconheço, mas daí eu também não lido com isso na minha vida, como a gente falou, Nas né, pequenas coisas, né. nas pequenas Uhum, coisas, em tudo que há, uhum, né, na natureza, nas relações, né, e aí a gente passa às vezes uma vida inteira apenas sobrevivendo, uhum, né, colocando a nossa atenção, né, e tratando só de sobreviver todos os dias. uhum, Né, porque se eu não lido com, né, o fato de que em algum momento tudo vai se encerrar e algo novo vai começar, né. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende também, né, aonde a gente vai colocar a nossa atenção. nossa energia, né. E o que que será que continua conosco, né. Porque a gente já sabe que material, isso a gente já sabe. Isso talvez seja uma certeza, né, E que a gente que foge também, né. Que o que é material a gente não leva, É, pois é, fica tudo aqui. né. O corpo, as aquisições, né, tudo fica aqui. Então, aí a gente já tem um ponto de partida, né. Então o que que será que a gente leva? O que que será que vai conosco? Então quando a gente pode pensar nesse mistério, tocar, olhar para isso, a gente também começa a pensar o que que será que vai conosco, né. Uhum. O que que será que permanece? E da mesma forma, como eu quero viver isso, que é só o que eu tenho? Porque é uma reflexão profunda sobre a vida em si, né. Muito, muito profunda, sobre a vida. Porque a ansiedade, ou mesmo o adoecimento físico, né, enfim, que está ali, que requer realmente um cuidado, uma dedicação, uma atenção, acaba sendo um chamado também para essa reflexão, né. Porque se a gente parar para pensar, né, Dani, quando a gente está ansiando algo, o anseio, né, a ânsia, Uhum. "Eu quero que chegue lá, eu quero que chegue lá, eu quero que chegue lá", então a minha mente está lá no futuro que talvez nem exista, né, como a gente Uhum. está conversando aqui, né, É. então, mas eu quero que chegue lá, eu quero que chegue lá, eu quero que chegue lá, eu quero que chegue lá. Às vezes é tão insuportável essa eu não consigo lidar com isso, com a vida, com o que está vivo agora, com o que é possível agora, né, que eu quero logo que chegue Aquilo, aquilo, que ou eu nem seja, sei. Aham. e que chegue ao fim, né. Uhum. Da mesma forma, às vezes a gente quer se livrar daquela situação para que chegue logo no fim, né. Então de tão, ansiogênico que é pensar no processo,
e não pensar no aqui e agora, Hum, que eu estou vivendo agora, né. Então, o próprio movimento já é um contrafluxo, já sim. ele mesmo se mostra, né. Então quando a gente quer que a coisa aconteça logo, a gente não está vivendo o momento presente e está caminhando justo para aquele que a gente mais Mas teme, foge. que é o fim. Ou seja, pensar nisso é muito importante, ressignifica a nossa relação com a vida, né, por isso que é tão importante, para mim me parece assim, e tô tão contente de poder encontrar esse espaço de conversar sobre isso, né, Aham. né, naquilo que finda nos ciclos, né. Porque se a gente pensa sobre isso, a gente se põe a viver, né, Dani. Porque se eu tô muito consciente de que o fim é certo, é a única certeza que nós temos, né. A vida tem outro sabor, né. É a única É. certeza que se tem, a única garantia Uhum, é que a gente vai, não se sabe para onde, nem como, nem o que se leva, a gente só sabe que não leva nada do que é material, uhum, né. Então não há garantia nenhuma na vida, e se não há garantia nenhuma, né, por que não ousar olhar, né, para aquilo que eu sinto, né, para como eu sinto. Né, para aquilo que me toca, para aquilo que fala sobre mim. A gente tá vendo tantas pessoas cada vez mais distantes, né, de si mesmo, do que toca o seu coração, tão absorvidas por essa demanda externa, né, de perfeccionismo, né, e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais distante de si mesmo. Então pensar no mistério, pensar no na ciclicidade das coisas, né, é também poder, né, parar de sobreviver e começar a viver, né, começar a viver, porque se eu estou consciente de que é aqui e agora, né, como eu estou no aqui e agora? uhum, Então, uhum. como eu estou lidando com o que eu sinto? Como é que eu estou me tratando? Né, tem espaço para gentileza, Hum. para amorosidade, com o que eu sinto aqui, com o que eu estou vivendo aqui, né? Como que eu estou lidando com essa demanda que chega, que eu tenho que entregar, o que eu tenho uma forma amorosa, né, de fazer isso? Não é? Tem uma mão dada, né, um passo calmo, né, uma tranquilidade de saber que eu posso ofertar o meu melhor, né, e eu quero ofertar o meu melhor e fazer com excelência isso que eu estou me dispondo a fazer, né. Mas eu também posso estar disposto a, se eu falhar, se eu me equivocar, acolher isso e fazer novamente, e aprender com aquele equívoco, né. "Ah, o que que pode ser melhorado aqui e agora?". Agora, quando não é possível isso, a gente passa a viver de uma maneira completamente, né, distorcida do fluxo natural da vida, Uhum. né. E aí a cobrança é tão grande, a autocobrança é tão grande, né, que a gente começa a adoecer, física, Uhum. mental e emocionalmente, e também passa a cobrar o outro de uma maneira muito excessiva também, né. Claro que a gente quer caminhar numa numa harmonia, na beleza, né, que a gente quer que as coisas funcionem e se destina a fazer e fazer bem feito aquilo que a gente faz, né. A questão não é essa, mas é poder incluir nisso que a gente faz também, né, as nossas dificuldades, né, e dentro disso a gente também poder olhar, A né, imperfeição, né. a impermanência, né, as faltas, o mistério, né, e aí talvez, a gente consiga lidar com o feminino de uma maneira mais amorosa, né, esse feminino que habita todos nós, né, Sim, homens e sim, mulheres, porque aqui sim. quando a gente fala de uma linearidade, de uma natureza mais masculina, né, da nossa sociedade, a gente está falando disso que habita homens e mulheres, né. Nós temos a nossa potência masculina estando em corpos femininos e os quem tem corpos masculinos também, né, tem a sua natureza feminina e vice-versa, né. Uhum, Então quando a gente vai falar de masculino e feminino, a gente está falando disso que nos habita, né, e que nos sustenta, que nos vivifica e que é sempre cíclico. Né, então a gente precisa criar para depois agir, né. Então é esse espaço da criação, do silêncio, né, que antevém, que antecede, né, a ação, ele é extremamente importante, né. E aí a gente cria e quando a gente tem essa amorosidade, né, essa
essa permissão para criar também, a ação também vai sair de uma forma completamente diferente, né. Muito mais natural e amorosa, né, respeitosa, né. E a gente refaz esse ciclo, né. Uhum, uhum. Faz esse ciclo de uma maneira mais amorosa, né, Dani. Então, ao invés disso que a gente tem visto, né, principalmente a gente conversava aqui um pouquinho, né, o que tem acontecido, né, e a gente sabe disso, né, na nossa sociedade, né, com as meninas, com as mulheres, né, enfim, por essa necessidade tão, né, tão urgente de que a gente possa fazer sempre da mesma forma, né, e sempre com muita ação e com muita, perfeição e nada pode faltar, nada pode falhar, né, tudo tem que estar perfeito, quando a natureza não é assim, né. Quando na natureza as coisas acontecem, tem seu fluxo, seu tempo, né, sua Uhum, cadência. uhum, uhum. Então, é poder resgatar isso também, né. É. E entender a beleza em tudo, né, também que existe, né, Muito. da forma como é, né. Uhum. Até do se despedir, né, eu gosto muito de perceber esses movimentos na nossa vida, mas também olhando para a natureza, né, porque, caindo as folhas das árvores, a folha já não precisa mais estar ali, né, deixa cair, né, e já em seguida já nasce um brotinho, mas enfim, né, precisou deixar cair para nascer o brotinho, para e não há o que segure, então às vezes a gente conseguir entender a beleza dessa folha seca que está caindo também, porque é esse olhar que discrimina, né, um olhar preconceituoso, que não consegue ver a beleza também nessas coisas, diferentes, Uhum. né, porque é uma questão nossa, né, Uhum. que é interna, porque o fora é só o reflexo de como somos dentro, né. A Isso. nossa dificuldade em lidar realmente, porque é difícil olhar, né, Bia? É difícil e aí é justo isso que é diferente e muitas vezes é isso que é misterioso, né. É, pois Então é, quando a gente acolhe o que é misterioso, a gente também pode acolher o que é diferente, é. e também se colocar a observar isso que é diferente em nós, né. Porque é misterioso para nós mesmos Pra nós. e claro, sentimos medo, né, Uhum. e é difícil olhar, né. Agora, se em nome disso a gente, quiser sustentar uma realidade onde só existe florescimento, por exemplo, né, Uhum. onde só existem flores, né, vai ficar muito difícil. Fica difícil. Porque a flor vai precisar, por exemplo, usei o exemplo da flor, porque a gente associa a beleza, né, Uhum, uhum. mas a gente vai precisar, né, da semente que vai se transformar, né, e a gente Uhum. vai precisar da raiz, do caule, né, É, e dessa ciclicidade. É tão bacana quando a gente observa a natureza, né, um é, presente, né, é. isso que está sempre nascendo, morrendo, renascendo, né, é tão lindo, às vezes a gente faz uma poda numa planta, né, e pensa: "Nossa, acho que podei muito". Quem nunca, né? Ai, acho que Acho que agora não nasce sei, mais. agora não vem mais e daqui a pouco na próxima Vem estação floresta gigantesca, né. nossa, É. eu agora o meu vizinho tem um ipê maravilhoso, frondoso, né, e todos os anos ele vem e fica um tempo, né, e é aquela beleza, é aquela mas assim, são 2 semanas no máximo, uma vez por ano, que é aquele desbunde, né, de beleza, de cor, de vida, e aquilo e é tão bonito, eu sempre fico muito grata, né, a observar, porque é tão bonito, né, porque você se deleita, você agradece naquele momento, estar vivo naquele momento. Participar, né, daquele milagre da natureza, né, daquele show, aquela exuberância de beleza, né, naquele momento, sabendo que ali em alguns dias tudo vai cair, Uhum, né, uhum. e é tão bonito porque enche a minha grama, né, com aquelas flores amarelas Aham, bonitas, né, aham. e elas vão fazendo parte daí, né, da própria natureza, né, a É. natureza absorve, vira alimento para a terra, Uhum. né, e depois no outro ano ela floresce novamente, né, passando por todo o estágio, por todas as Todas as etapas, fases. todas as fases. E é muito simples, né, Dani, se a gente Uhum. pudesse por fim, é simples. Sabe que todos os grandes movimentos, assim, da minha vida de percepções, sempre fico com essa sensação, que por fim era muito mais simples do que eu imaginava. Uhum. Então tá aí a natureza, né, de uma maneira muito simples para nos ensinar, né, que a gente vai precisar, querendo ou não.
né, não adianta a gente ficar resistindo às mudanças, né, não adianta a gente resistir, né, aquilo que nos incomoda ou aquilo às vezes que a gente não se sente seguro, porque acha que só vai ser amado se for de uma determinada forma, mas aí a gente pode começar por buscar amar a si mesmo. Né, amar aquilo que a gente também desconhece na gente, né, amar a nossa forma, e assim poder absorver, né, e poder, se dispor a viver de uma maneira mais íntegra, né, de acordo com isso que está sempre ciclando, né, Dani, Uhum. sempre ciclando, né, sempre espiralando, né, É. então a gente precisa mergulhar no fundo lá, né, da espiral para que a gente possa fazer o movimento, né. Se a gente for fazer uma associação com o feminino e o masculino, o ponto, né, é o masculino e o movimento espiralado é o feminino, né. E aquilo que vai até o final e retoma, porque a dança da vida é espiralada, né. A gente vai vendo isso em tudo nas galáxias, né, Uhum, então uhum. nos padrões Se do encontra DNA, ali, vai. né, tudo é cíclico, vida, morte, renascimento. Né, então Shiva, Shakti, né, Ganesha, né, Pai, Filho e Espírito Santo, é movimento, né, é espiral, é dança, né, é cíclico, então que a gente possa também aprender com a natureza, né, Dani, poder trazer amorosamente essa possibilidade da gente se despedir, né, daquilo que já não nos serve mais, nos abrir para aquilo que está disponível para nós, né, que a gente ainda nem conhece, mas que a gente pode se surpreender, né, Uhum. diante do novo e deixar ir, né, e permitir e perceber que enquanto estamos aqui nesse exato momento, né, mantendo esse respiro, esse suspiro, a própria respiração, né, inalamos e exalamos, né, inalamos, seguramos e É um exalamos isso, ciclo. né, é cíclico, então que a gente possa na natureza, na nossa própria respiração, ter um pouquinho mais de amorosidade, né, para compreender aquilo que precisa ir, né, aquilo que a gente precisa deixar, né, para que venha algo novo de uma maneira amorosa, né. Consigo, né. Isso, Porque e é com interno, né. É, uhum. porque daí vai transbordar para o outro, né. Vai transbordar para o outro, A porque gentileza, né, se a gente consigo. segue nessa mesma lógica, né, essa lógica perfeccionista, então também o outro, né, não pode se despedir. Também o outro É, não é. pode se transformar, não pode mudar de opinião, não pode mudar de hábitos, né. Tem que estar ali sempre disponível, né, para aquilo que a Uhum. gente sabe lidar ou sabe conviver. Hum. E se toca num ponto onde eu não conheço, onde eu não sei lidar, onde eu corro risco, onde me é desconfortável, onde me incomoda, onde né, eu evito, evito e corro como se fosse possível, né, ou então amorteço, que acontece com muitas vezes, né, com a medicação sem orientação, né, eu Uhum. amorteço, eu anestesio, para não lidar com absolutamente nada que possa me surpreender, né, e aí a gente interrompe o fluxo da vida. Né, a gente interrompe o nosso próprio fluxo, a nossa saúde, né, mental e emocional, que é poder viver, deixar ir, se aventurar para aquilo que a gente não conhece, e com muita amorosidade, tecendo um caminho que é esse espiral, essa dança da vida, né. É, e que de uma certa forma é o que a gente veio fazer, né, viver, né, e como se tivesse passado por uma vida adormecida, né. Isso, viver sem estar consciente de que vamos morrer, não é viver, é sobreviver, né. Uhum. Então se a gente não está consciente dos desconfortos, dos desencontros, dos desacertos, das faltas, dos equívocos, Uhum. do mistério, né, e da morte, se a gente não está consciente minimamente disso, né, a gente interrompe o fluxo. E na prática, assim, né, Bia, por exemplo, então esses pequenos encontros com a morte que a gente vai se deparando na vida, eles acontecem basicamente no desconforto que é insuportável para mim, não é? É dessa forma mais ou menos que a gente vê, e daí como que age? Você se depara se depara com um desconforto, por exemplo, né, muito acontece nos encontros, né, com Uhum, as pessoas, porque uhum, o que o outro tem de insuportável é algo que eu não consigo lidar, insuportável para mim é algo que eu, obviamente, não consigo lidar em mim mesma, né. uhum, uhum. Então como fazer? Como que você dá uma dica para a gente poder
se apropriar, assim, desses momentos mesmo, porque a gente sabe que é difícil, né, então e cada um é de uma forma, né, então e o tempo de cada um é diferente, né, Bea. Tem coisas às vezes que a gente vai continuar fugindo mais um tempo, mas tem coisas que já são possíveis, né, Uhum. serem vistas. Então, como a gente faz, assim, nesses momentos? A melhor das dicas é justo a amorosidade, É o amor. né, é o amor e encontrar essa forma amorosa, né, Uhum, e como a gente sempre aprende com a natural medicina Alma da Terra, né, Dani, que compartilhamos essa caminhada, um passinho de cada vez, uhum. né, um passinho, porque sim, diante daquilo que é desconfortável e que às vezes a gente não sabe lidar, às vezes a gente quer entregar tudo de uma vez, É, né. ou desistir, né, ou desistir. Então quando a gente encontra uma maneira amorosa de lidar com isso na vida, né, com aquilo que nos é ou insuportável, né, ou muito incômodo ou desconfortável, poder amorosamente, né, dar um passinho de cada vez, naquilo que é possível para mim, né. Se eu consigo então parar e fazer uma respiração, né, se eu consigo parar e me acolher e compreender que faz parte da jornada, né, Uhum. se eu consigo observar, né. Entender que isso está acontecendo já é bastante também, né. Agora quando a gente já vai justo para a reação, né, para se livrar, que é o que normalmente acontece, né, É. para fugir ou para me livrar ou para, né, quando a gente e aí talvez o papel desse feminino, né, de poder, acolher, acolher, sentir, observar, respirar, né, amorosamente ver qual passinho eu posso dar na direção, né, de de lidar com aquilo que naquele momento tá tão ruim, né, mas é Porque acolher. é, o amor. E daí vem o resgate, né, dessa energia feminina, né. Uhum. E é por isso que é tão importante a gente compreender, né, que a energia feminina e masculina, por mais que seja uma coisa tão simples, às vezes a gente não tem, Não é. não percebe que independente se estamos em corpos femininos ou masculinos, né, físicos ou enfim, nós temos essa energia dançando dentro de nós o tempo inteiro, né. E então é poder, acessar esse feminino, né, que é tão, de certa forma, que é tão temido, porque simboliza o mistério, né, que é tão, muitas vezes reprimido, né, e oprimido, porque não é linear e não é constante, é cíclico, né. E Uhum. então não tá sempre do mesmo jeito, às vezes é de um jeito, às vezes é de outro, né, e aí a gente acaba precisando de uma segurança e lidando com as coisas de uma forma sempre muito objetiva e muito masculina, e aí vai Uhum. amortecendo esse feminino, né, nós Uhum. mesmos, nós mulheres, né, e Uhum. os homens também. Mas é poder, resgatar essa energia feminina, né, essa que acolhe, essa que é amorosa, né, essa que nos ajuda a compreender, né, o fim das coisas. Uhum. Né. Uhum. É. A acolher a própria natureza, né, que interessante, porque é uma potência que em si causa isso a si mesma, né, Uhum. e que é o que é, né. É isso, é isso. É tão interessante É muito que a interessante. gente foge disso e é tão lindo, né, o fluxo da vida, que a gente foge e para onde a gente foge, a gente quando chega lá, se É depara com exatamente isso do tudo que qual a a gente gente fugiu. fugiu. Ou seja, né, tem um fluxo Uhum. natural, né, Uhum. das coisas, Uhum. né. Então, Tem. não é, a gente pode dizer assim que minimamente, a gente não está utilizando a nossa potência criativa e a nossa inteligência, né. Quando a gente se dispõe a repetir as coisas da mesma forma, né, e a repudiar ou repelir, né, Uhum. aquilo que faz parte da vida, da natureza, né. É. Ai, o que nos falta é amor, né. Sim. Assim, pra, né, E e que a gente acolher e que essas faltas. e que de uma vez que a gente vê isso, que a gente possa se dispor, né, a caminhar na direção, né, É, de encontrá-lo, né. é. Ai. Que possamos aprender, né. Uhum, É interessante, né. uhum.
É muito interessante. Ai, Bê, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo tema, por nos fazer refletir, né, porque a gente, vai estabelecendo essa jornada, se comprometendo um pouquinho a olhar para isso que dói, para aquilo que falta, entendendo às vezes onde reagimos e podendo acolher quando explode, porque é disso também, né, tipo: "Ai, explodi naquele momento ou fiz de um jeito que não poderia fazer", sem poder se acolher, né. Uhum. Porque sem poder se dar a oportunidade, ok, estamos aprendendo, né. Isso, E isso. isso muda tudo, porque daí a gente olha enquanto a humanidade para todos os seres, né, ok, estamos aprendendo a lidar com isso, né, com tudo isso. E vem da amorosidade do feminino, né, que pega no colo Uhum. e diz para o filho: "Está aprendendo, né". Uhum. E depois que acolhe, né, quando a gente tá com esse feminino amadurecido e que acolhe, se dispor a dar um outro passo usando a energia masculina, já de um outro lugar, né, Uhum, como dizíamos anteriormente, amadurecido, né, uhum, deste uhum. lugar amadurecido, né. É, porque daí já é possível, né, Uhum. Até que a uma gente alta necessite acolher e observar um outro novamente um movimento, é outro uma outra movimento. coisa. E assim a gente vai amadurecendo. De um trabalho que não está Uhum. pronto e nem vai estar, né, da ilusão, né. E essa é a beleza, É né. um mistério, né. Se tivesse É. tudo pronto, né, essa é a beleza, que a gente possa dançar com a beleza da vida, né, Uhum. que é o fato de ser tão misteriosa e tá tanto, tanta abundância, tanta coisa disponível para que a gente possa, né, É. criar, inventar, construir, observar, aprender, É. né, ao invés de a Hum. gente, se retrair a repetir sempre da mesma forma, né, e não se abrir para o novo que pode ser muito mais amoroso. Oh, querida, gratidão pelos ensinamentos, assim, porque, que a gente possa ter olhar, né, para tudo isso, né, porque enfim, um mundo que contempla uma forma de agir, de pensar, em detrimento de outras formas, né, diferentes, talvez mais sensíveis, e que acaba atropelando muitos dons, muitas potências, Sei, sei. né, então que a gente possa ter esse olhar amoroso, né, Que para as nossas próprias E potências. seguir nos encantando, né, É. nos encantando com a vida, né, quando algo morre, nasce algo novo que a gente ainda não conhece, que a gente Uhum. possa se encantar, né, Dani, É. se encantar com isso que é o desconhecido também, que a gente possa aprender, né, através do amor, o encantamento com aquilo que é novo, né, com aquilo que é diferente, com aquilo que é Uhum. autêntico, que é original, né. Com o autêntico, né, com o diferente, com o único, né. Sim, porque é quando a gente faz esse movimento, ao invés de temer, né, que está disponível, é poder se encantar, né, e assim se encantar com a vida, né. E daí a vida começa a fluir, né. Uhum. E tomar outras direções. Uhum. Ah, gratidão, amor, pelo olhar, né, que às Gratidão. vezes é falado de outra forma, né, que aí começam a acontecer os milagres, as Uhum. sincronicidades, tudo isso, mas Uhum. para isso há de ser feito ter feito um olhar, né, amoroso diante daquilo que é misterioso. Isso. E que a gente possa falar disso, É, é. que a gente possa sentir isso, né. É, e falar também das próprias dificuldades e se reconhecer Uhum. nos erros e acertos, né, Uhum. que a gente se humanize, né. É isto. É isto, é isso. Então, trouxe um presentinho para você, amor. Muito trabalho para ser feito na vida. Flor, trouxe um presente pelo teu sim, tá, Gratidão. pelo teu tua disponibilidade, por compartilhar, por Uhum. poder estar junto com a gente aqui. Gratidão, Tá? Dani. Agradeço muito, muitíssimo. Hum. E, bom, a Bea, ela é psicóloga, quem quiser falar com ela, entre em contato que a gente passa o número, né, você atende basicamente a psicologia clínica, né? Isso, aham, psicóloga e psicoterapeuta. Tá, Uhum. então tá, amor. Você Gratidão. vai e muito mais que isso, com certeza. Vou presente estar aqui.
E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até.